Meu Deus, por que abandonastes? Meu Deus, por que abandonastes? Essa talvez seja a sensação que, em meio às tribulações que muitos de nós passamos, esta oração pode fazer parte da nossa vida. E ao fazer parte, Deus também sabe porque nós cantamos às vezes desse jeito. Quando nós entramos num caminho escuro, que parece que não tem solução, parece que eu não tenho mais forças, esse canto vem na nossa boca. Meu Deus, por que me abandonastes? É uma das orações de Jesus nesse Evangelho de Domingo de Ramos. Nós iniciamos hoje a Semana Santa, a semana maior da nossa igreja. E o maior desafio desta semana é poder acompanhar Jesus em todos os passos dele, durante cada celebração. E ao chegar na quinta, quando ele estiver sendo crucificado na sexta, não abandonar quem está seguindo. Porque muitas vezes, diante dos gritos dos outros, da maioria, a gente fica com medo e fala: eu não vou falar que eu sigo ele, porque eu posso correr o risco de também passar pelo que ele passou, ser humilhado, crucificado. Isso eu não quero. E oxalá que os hosanas de hoje, com os ramos na mão, seja o nosso grande grito na vigília pascal e no domingo, do aleluia, do Senhor ressuscitado. Jesus hoje, chegando em Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras, ali perto de Betânia, Betfagé, já dá para avistar a cidade que fica no alto. Por isso que nós chamamos a cidade de Jerusalém Celeste. Ela fica no alto, porque é para lá que nós queremos ir, não para Jerusalém que crucificou Jesus, mas para Jerusalém Celeste. E Jesus hoje, ele manda 2 discípulos a uma pequena vila, uma aldeia, buscar um jumentinho. O jumento é um animal de carga que carrega coisas pesadas. O jumentinho não tem consciência, mas Jesus quis precisar dele. Hoje, o jumentinho vai carregar Jesus no seu lombo. Os discípulos disseram assim: Jesus, se o dono do jumentinho perguntar, o que o senhor vai fazer com esse jumento? Por que vai pegar aqui? O que é para a gente dizer? Jesus fala assim: dizei assim, o Senhor precisa dele. Repete comigo: o Senhor precisa de mim. O Senhor precisa de mim. Hoje o jumentinho carregou Jesus. O jumentinho animal que carrega a carga. Olha quanta coisa Jesus já fez por nós. Se tornou um cordeiro que era imolado por nós. Não tem mais sacrifício de animal. Ele se fez o sacrifício. O jumentinho carrega coisas pesadas. Jesus, na sexta-feira, vai carregar um peso chamado cruz, que nenhum de nós seria capaz de carregar, porque na cruz que ele carrega está o peso de cada um de nós.
das nossas misérias, dos nossos pecados. Nós também hoje podemos nos colocar como um jumentinho e dizer para Jesus: Senhor, se precisar de mim, pode contar comigo. Quero também, Jesus, te ajudar a carregar esses pesos. Hoje Jesus entra em Jerusalém, o povo com ramos nas mãos, colocam como se fosse panos para que ele passe de modo triunfal. Não como os grandes governantes que, ao entrar numa cidade, eles entram com um grande cavalo ao lado, com o seu exército. Não. Jesus entra humilde e simples. Entra dando início à sua via sacra. E no final deste evangelho, ele vai dizer que nós devemos louvar a Deus por todas as maravilhas. Por isso que o povo aclama: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto do céu. O Domingo de Ramos, ele tem, vamos chamar de duas partes da liturgia: a bênção dos ramos, então o evangelho da entrada de Jesus com os ramos em Jerusalém, e é também hoje o domingo da paixão. É assim que se chama essa liturgia de hoje, Domingo de Ramos da paixão do Senhor, que nós ouvimos o evangelho da paixão. Mas é também um domingo com uma certa alegria, no sentido que a nossa vocação é de louvar a Deus pelas maravilhas que durante essa Semana Santa Ele nos fez para a nossa salvação. Essa semana é a maior semana da nossa igreja e nós devemos celebrar com fé, porque tudo que nós celebramos, toda a missa, todas as nossas liturgias, nasceu dessa semana. Seja a instituição do sacerdócio católico e da Santa Eucaristia na Quinta-feira Santa, seja a entrega de Jesus por nós na cruz, morreu para nos libertar, para salvar, e seja a sua gloriosa ressurreição, porque o nosso Deus está vivo, por isso que Ele nos pode salvar, porque Ele está vivo, vivo no meio de nós, vivo dentro de nós, vivo nas ações da igreja. A leitura hoje do profeta Isaías nos deixa algumas coisas muito importantes. A primeira, ele diz: o Senhor me deu língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto às pessoas abatidas. A língua de Deus, ela foi usada para curar, salvar e libertar. Sai dele, e o demônio deixou. Levanta-te, e o outro foi curado. Vai em paz, ninguém te condenou, eu não te condeno. Talita cum, vem para fora, para Lázaro. Olha como a língua de Jesus, que é a língua de Deus, foi sempre usada também para exortar quando precisa. Afasta de mim, melhore. Você não pensa como Deus, mas a língua de Deus é usada para curar, para salvar, para libertar. Se a nossa língua é usada para outra coisa, como que Deus vai falar por nós e em nós? Que essa seja uma semana, não só na Sexta-feira Santa, não só na sexta-feira, mas durante toda a semana, com um pouco mais de silêncio. Não sejam esses carros grandes que passam pela rua na Semana Santa com som estridente, ou que faz baile na sexta-feira à noite. Desliga mais nessa semana os eletrônicos e se ligue mais a Deus. E que nossa boca nessa semana possa dizer palavras de conforto às pessoas abatidas, deprimidas. A língua adestrada deve ser como uma criança,
Nós vamos prestar conta das nossas crianças que dentro de casa não aprenderam a rezar, não aprenderam a ter educação, a ter tratamento, que em casa, não é na escola. Depois ele me desperta cada manhã, me excita o ouvido para prestar atenção como discípulo. O nosso ouvido não pode ter a cera do encardido, que onde só entra fofoca, palavras do mal, palavras que maldizem. Nós temos que limpar o ouvido. A gente limpa escutando Deus, escutando a palavra, com o sacramento da confissão, com o éfata de escutar, o éfata de falar. Como um discípulo deve ouvir? Para ouvir e se tornar discípulo, é como Maria. Ela ouviu a saudação do anjo e deu uma resposta: eis aqui a serva do Senhor. Ouvir como Isabel ouviu a saudação de Maria e disse: quando a tua saudação chegou no meu ouvido, a criança no meu ventre pulou de alegria. Ouvir como os apóstolos. Jesus chamou Mateus, cobrador de impostos: vem, segue. Deixou tudo e foi seguir Jesus, como os pescadores, André, Pedro, Tiago e João, deixaram suas redes para trás, porque ouviram. Segunda leitura é como a imagem dessa semana do Papa Francisco, entrando totalmente fragilizado no Vaticano, numa cadeira de rodas, como hoje Jesus entrou num jumentinho, sem as vestes papais, mas a veste de alguém que está enfermo, sofrendo com a doença, empurrado a cadeira, porque nem ela ele conseguia levar sozinho. É a segunda leitura de hoje, que nós chamamos de kenosis, Deus que se esvazia, embora seja de divina condição, ele se fez igual a nós, menos do pecado. Se fez igual a nós e passou tudo. Na via sacra ele não foi poupado de nada. Cada dor da chicotada, da coroa de espinho, das quedas, ele sentiu como qualquer pessoa. Nesse evangelho de hoje, da paixão, nós vemos até ser afirmado: não encontro nesse homem nenhum crime, e fizeram dele um criminoso. Diante de tantos criminosos, como Barrabás, é Cristo que vai ser condenado. O homem que aqui é reconhecido como nenhum crime, que só fez o bem e é condenado para ser crucificado. Dele zombam, desprezam, rasgam vestes, batem nele, gospem na cara dele. Será que hoje ainda Jesus é maltratado desta maneira? E o povo ainda grita, o povo está sendo inflamado, agitado, por pessoas que não querem perder o lugar privilegiado que ocupa. O povo muitas vezes grita sem muita consciência do que está gritando. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia. Não deixemos que essas opiniões mundanas sobre Jesus, sobre a igreja, contamine a nós e a nossa casa. Tem gente que está vindo na igreja e é muito mais luterano do que católico. Cuidado, hoje católico não ouve mais a igreja. O que fala na rede social lá é muito maior do que a igreja fala. Para criar um grupinho de luteranos é a coisa mais fácil hoje em dia.
nós sejamos nessa Semana Santa como Maria, que em todo o percurso da paixão ela estava lá, ajudando como ela podia do seu jeito, mas o olhar dela nunca saiu do olhar de Jesus, sofrendo como só ela sofreu, ao ver tudo que o seu filho estava passando e nada podia fazer, mas rezava e confiava. Seja o Cirineu da Semana Santa, carregando a cruz, ajudando Jesus a carregar a cruz. Seja o Cirineu, ajude ele nessa semana a carregar a cruz. Ontem à noite eu falava de duas frases desse Evangelho. O povo disse assim para Jesus: a outro se salva, por que você não salva a si mesmo? Se você salvou a tantos, desce dessa cruz, se você é Deus, se salva. Esse tipo de espetáculo é querido por nós até hoje. Nós temos uma tendência de querer uma igreja do espetáculo. Se não tiver raios ou milagres explícitos, a gente não crê. Diz Jesus para Tomé já há tanto tempo: acreditastes porque me vistes, Tomé? Feliz daqueles que acreditavam sem ter visto. Jesus podia ter descido da cruz? Podia, mas seria um espetáculo. Eles estão querendo uma salvação humana. Nós vamos acreditar nele se ele descer da cruz, se ele fizer algo espetacular. Mas a salvação que Jesus está falando é outra, é no nível de Deus. O modo que ele quer nos salvar é como um ladrão arrependido, porque reconheceu que aquele na cruz é Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, você não precisa, é quase uma blasfêmia que Jesus desça da cruz para te salvar. Ele já fez isso. Acredite, ele já te salvou. Precisa agora da tua parte. Nós façamos uma santa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.